presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, deputado Marco Antônio Chico Preto, pediu à Justiça, nesta sexta-feira, a prisão do diretor da empresa Manaus Ambiental, Alexandre Bianchini. Segundo o parlamentar, a medida foi motivada pelo descumprimento de decisão judicial que considerou ilegal a cobrança da taxa de esgoto em algumas localidades da capital. Nós acreditamos que o pedido de prisão civil efetivamente garanta o cumprimento da decisão. Porque o que nós queremos não é prender o diretor, isso não é o foco. O foco é garantir que a decisão de primeiro grau, proferida pelo juiz Leonei Figliolo em 20 de maio do corrente ano, e que no dia 5 de junho deste ano foi tomado conhecimento pela empresa, ela seja cumprida. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, esclareceu em coletiva nesta sexta-feira a exoneração do soldado Platini Soares Lopes e a prisão do soldado Tiago Santos Pinheiro. O joguinho político do coronel Almir Davi e do comando que ele representa fez com que 2 dos policiais que estivessem aqui fossem presos. 2 policiais daqueles que estiveram aqui foram presos. Instaurado inquérito policial militar contra eles. Concluso o inquérito policial militar ontem, deputado Belarmino Lins, contra 2 policiais. O soldado Platini e o soldado Tiago. Os 2 acusados da mesma conduta, de mobilizarem a tropa para um protesto aqui na Assembleia. Aí, depois que o policial Tiago é solto, vira paquito, vira assessor de um deputado. E aí conclui o processo, o policial Platini, que continua na tropa, foi expulso da corporação, e o policial Tiago, que é paquito, que agora é assessor de um deputado aqui desta casa, pega 15 dias de suspensão. O deputado Marcelo Ramos, ele precisa ter esse conhecimento do que está no processo. Não podemos, eu jamais vou em cima da corregedoria, tentar manipular a corregedoria, tentar manipular o comando da PM, que é uma entidade seríssima. A corregedoria é uma corregedoria séria e jamais permitiria esse tipo de politicagem. É necessário que ele, quando ele use a tribuna da Assembleia, ele tenha um pouco mais de embasamento nas coisas, porque ele finda ofendendo, inclusive um parlamentar, que eu sou parceiro dele aqui dentro. Eu jamais faria um discurso da forma que ele fez na quinta-feira, praticamente dizendo que eu manipulei as investigações, que o Tiago pegou 15 dias de prisão em virtude de eu ter me intervido politicamente e o Platini ter pego como punição a sua exoneração. Cabo Maciel afirmou ainda que, além dos 2 PMs punidos, os outros 16 soldados também respondem processo administrativo por conta dos protestos. O parlamentar explicou que os processos ainda estão em andamento e devem ser julgados nas próximas semanas. Mas o advogado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar está amparando os PMs e analisando o caso a caso. Todos os 16 policiais estão respondendo esse processo, já deve estar em fase de término esse processo e deve ter retorno, sim. Eu quero saber se os 16 vão ser absolvidos ou se os 16 vão ser condenados. Porque, da mesma forma que ocorreu do Platini com o Tiago, vai ocorrer dos 16. As investigações, ela é individual em cima de cada nome, rastreando tudo, todas as ações do policial. E aí pode ser que os 16 sejam absolvidos, pode ser que os 16 sejam acusados, condenados, pode ser que a metade seja absolvida e a metade seja condenado. Isso vai depender das investigações que a Corregedoria de Polícia faz e faz muito bem feito em nome de cada um policial. A assessoria do deputado Marcelo Ramos informou que o parlamentar está em viagem de trabalho e deve se pronunciar novamente a respeito do caso na próxima semana. Os deputados Vanderlei Dallas e Vera Lúcia buscam a regularização de frigoríficos no Alto Solimões. Os parlamentares participaram de uma reunião para tratar do assunto com os superintendentes federais de Agricultura e Pesca. Apreenderam quantidades, toneladas e toneladas de pescado
e atearam fogo, e eles estão assim, a classe toda está assim, apavorada, está em sobressalto total, porque se anuncia que essa mesma ação irá estender a outros municípios. Os frigoríficos desses municípios, de Tabatinga, de Tefé, de São Paulo de Olivença, estão fechados. Existe muita burocracia, muita dificuldade, e esses homens e mulheres que pescam estão enfrentando dificuldade. Nós temos que ver uma maneira de tirar um pouco a burocracia para que nós possamos, através dos pescadores e dessas associações, exportar peixes e vir mais lucro para esse pessoal do interior. O que a gente quer para a nossa região, o pescador, o dono do frigorífico que compra o peixe, que trabalha com o peixe, o que ele quer é a oportunidade de se legalizar. Por quê? A gente vê o governo federal, o próprio governo do estado, anunciando milhões em recursos para beneficiar o setor primário, só que esse povo não tem acesso a esse recurso. Porque eu tenho discutido muito junto com os órgãos do governo, que a gente dê oportunidade para o nosso empresário lá, aquele que já trabalha com peixe, que já tem noção, que ele se legalize e que tenha acesso a esse recurso para implantar no seu frigorífico as exigências que o CIF faz. Ver o que a legislação exige e ver como é que nós podemos chegar até esse segmento nos diversos municípios do nosso estado que ainda não estão legais, vamos dizer assim, de botar esse pessoal na legalidade. E, para tanto, a necessidade, por exemplo, de deslocamento, ou deles para lá, ou nós daqui até lá, para informá-los de que é necessário. Uma comitiva de médicos veio à Assembleia Legislativa cobrar celeridade na votação de projeto de emenda à Constituição do Estado que cria a carreira pública do médico no Amazonas. A PEC é de autoria do deputado Luiz Castro, do PPS, e está em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Entendemos que tem que haver um financiamento adequado dessa saúde para que haja infraestrutura adequada no interior e também o pessoal, médicos e demais profissões, sejam adequadamente valorizados no seu trabalho, né? Com isso, acho que a gente tem a solução do problema, que é fixar o profissional no interior, mas com condições e segurança profissional. Essa é o caminho para interiorizar a carreira da medicina. Num país que tem a Amazônia com dimensões muito continentais e pagando salários melhores iniciais para os médicos que forem trabalhar nos municípios mais distantes, para que fiquem no mínimo 4 anos na região onde eles ingressaram na carreira e depois possam progredir para a capital. Ou seja, é estruturar aquilo que já devia ter sido estruturado há muito tempo e que nunca o foi por desinteresse dos governos, mas também porque os próprios médicos se acomodaram. E agora, com essa questão de vir médicos de fora, os médicos se organizaram e perceberam a importância de ter uma carreira de estado de médico. Os deputados Marcelo Ramos, Luiz Castro e Tony Medeiros subscreveram o pedido de investigação feito pelo Instituto Amazônico e Cidadania na denúncia envolvendo o deputado Ricardo Nicolau e o suposto superfaturamento das obras do edifício garagem. Diante do fato, o ex-presidente da casa disse que terá a oportunidade de provar a inocência na justiça. Há uma denúncia feita pelo Ministério Público, fruto de uma investigação séria, e o que nós estamos propondo é que a Assembleia também instaure um processo de investigação interno. Foi feita uma denúncia por parte de uma entidade e há um entendimento na Comissão de Constituição e Justiça de que pessoa jurídica não tem legitimidade para esse tipo de propositura, portanto, eu, deputado Luiz Castro e deputado Tony Medeiros, estamos subscrevendo essa representação para que ela possa ter tramitação regular na casa. Nós já entendemos que é muito mais legítimo ela partir da sociedade civil do que um colega parlamentar. O que nós estamos aqui colocando é que isso precisa ser elucidado pela casa, precisa ser investigado. E nós não podemos ser colocados no rol comum de omissão. Acho que essa questão aí de dizer quem é a favor, quem é contra, ninguém é a favor nem contra a cassação dele, ninguém é a favor ou contra a punição dele. Do ponto de vista pessoal, nós somos a favor que a lei vigore, nós somos a favor que os episódios sejam elucidados, se ele estiver inocente de algum episódio de todos, que ele seja inocentado, e se ele for culpado, que ele seja punido. O que era para estar acontecendo nas ruas e em todas as fases em 2014, começou 2013 aqui, precocemente nós já estamos numa campanha política
Por isso que eu peço atenção, por isso que eu tive a coragem de pedir aos colegas para refletir, porque alguém está fazendo o trabalho político dele, do seu estilo, do seu modo de fazer, entendeu? Que ele tem todo o direito, mas nós não podemos entrar. Para mim é onda política, a gente precisa ter muito cuidado. A obra é muito fácil de você investigar, porque a obra é físico. Ou você tem ou você não tem, ou ela está lá ou não está, ou fez ou não fez. Então é muito fácil. Então, infelizmente, né, o Ministério Público pegou problemas formais, pontuais, né, para dizer que tem um problema. Você vê que tem muitas contradições, que isso vai ser efetivamente esclarecido. O deputado Marco Antônio Chico Preto criticou o sistema de controle de custos que impactam o preço da tarifa de transporte coletivo na capital. Segundo o parlamentar, a SMTU não possui um método eficaz para avaliar os fatores que afetam o preço final da passagem. A Prefeitura não possui, até hoje, um sistema confiável de gerenciamento das informações. Vou mais além. As informações que são passadas pelas empresas de transporte coletivo na cidade de Manaus não são aferidas, não são auditadas pela Prefeitura Municipal de Manaus. O que me leva a crer é que o preço da tarifa na cidade de Manaus vai ser aquele que os empresários queiram. Se eu quero R$ 2,75, eu informo dados que vão levar ao valor de R$ 2,75. Se eu quero R$ 2,90, eu informo dados que levarão a tarifa ao valor de R$ 2,90. Em função do clamor que foi instalado no Brasil, em Manaus não foi diferente, o governador reuniu-se com o prefeito Arthur Neto e fez um anúncio da renúncia do IPVA que é cobrado sobre os ônibus que fazem o transporte coletivo. O que representa isso num ano? Próximo a R$ 5 milhões. Anunciou também o aporte mês a mês de recursos do Tesouro, ou seja, dinheiro do orçamento que é recolhido de outros impostos, de mais de R$ 1 milhão por mês. Então, se você somar 12, mais 5, 17, com mais 26, 41. São 41 milhões de reais, dinheiro do povo amazonense, que deve impactar ao máximo a redução do valor da tarifa. A Câmara de Vereadores de Borba teve o regimento interno e a lei orgânica do município totalmente revisados. O trabalho foi feito com o apoio da Assembleia Legislativa do Amazonas por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. Nós estamos felizes aqui, recebendo aqui da mão do presidente da casa, o deputado Josué Neto, e dizer que isso foi um projeto, uma iniciativa do deputado Ricardo Nicolau, que deixou e só agora está sendo entregue por causa de alguns andamentos mesmo, de norma de trabalho, e que a Câmara Municipal de Borba, eu falando em nome da população borbense, quase 40 mil habitantes do município de Borba, nós estamos felizes. Dizer que esse intercâmbio entre a Assembleia e a Câmara dos Interiores é uma oportunidade para nós vereadores e com certeza a população borbense está de parabéns porque ele vai ter esse acesso, nós vamos ter várias e várias audiências públicas porque a população tenha a oportunidade de saber o que está acontecendo no regimento interno da Casa e na lei orgânica do município. Bom, com certeza nós estamos muito felizes de dizer que o deputado Ricardo Nicolau, o presidente da Casa, está de parabéns pelo esse projeto. O deputado Josué Neto tem abraçado essa ideia, tem colocado para frente, tem feito com que etapas sejam vencidas, né? E isso é importante para a democracia, é importante para o fortalecimento dos partidos, é importante para o fortalecimento das câmaras em cada município e essa interligação com o Poder Legislativo Estadual que faz com que nós tenhamos uma integração para trabalhar cada vez mais e melhor pelo povo do Amazonas. As cooperativas atuam de forma organizada no Amazonas há 40 anos. A representatividade econômica deste segmento foi reconhecida na Assembleia durante sessão especial
proposta pelo deputado Luiz Castro. O governador Omar Aziz tem uma noção clara de quanto o cooperativismo é importante para o estado do Amazonas, o quanto é importante para o desenvolvimento da economia do interior do nosso estado. O setor primário tem sido um setor que o governador tem olhado de maneira muito especial, tentando assim criar por calha de rios condições para que tenha uma economia pujante no nosso interior, e a gente sabe que uma das alternativas é por meio do cooperativismo. Então o cooperativismo está de parabéns, porque justamente nesses 40 anos o governo vem dar o maior apoio, o maior olhar para esse setor que é o setor primário. O cooperativismo ele está em várias áreas, né? Mas a gente sabe que o cooperativismo ele é muito forte no setor primário, e por isso que a gente está focando no setor primário, né? Então está de parabéns por esses 40 anos. Eu tenho certeza que esses 40 anos não devem ter sido fáceis, mas que tem tudo para ser muito mais forte, muito mais profissional, e que vai poder cada vez mais ajudar o nosso estado. O cooperativismo faz essa semana 40 anos de presença no estado do Amazonas. São 40 anos em que foram plantadas as primeiras sementes de apoio às cooperativas no estado do Amazonas. Durante esses 40 anos, o cooperativismo do Amazonas cresceu. Cresceu na capital, cresceu no interior, em diversos ramos. No interior, principalmente no ramo agropecuário e do extrativismo. Hoje nós temos usinas de beneficiamento de castanha em Manicoré, em Lábrea, em Amaturá. Nós temos em vários municípios os castanheiros recebendo o benefício, industrializando a castanha, e o dinheiro que antes ia para o comerciante, que ia para a indústria aqui em Manaus, fica para eles como lucro. Boa tarde. Você assistiu ao resumo das notícias que marcaram o Parlamento Estadual na semana passada. Hoje, 8 de julho, houve sessão no plenário Rui Araújo e os deputados se preparam para votar até a próxima quinta-feira vários projetos de lei que estão em tramitação. Entre eles, o fim do voto secreto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Com vistas a essa votação, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, presidida pelo deputado Davi Almeida, também realizou reunião e convocou a presença de todos os deputados que ainda tenham projetos pendentes em tramitação. Essa e outras notícias você acompanha pontualmente às 8h30 da noite no telejornal Alean Notícias e no site da Assembleia em alean.gov.br. Boa tarde para você e até amanhã.